Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje vou falar sobre um assunto que é bem interessante, que gera bastante discussão, que é o assunto que diz respeito aos direitos de transmissão no futebol brasileiro. Bom, nos últimos anos, no último período, houveram mudanças, né, nessa forma de ver futebol, de assistir futebol. Haja vista a Globo, né, ter tirado ali o pé, recuado um pouco e ter desistido de algumas transmissões de futebol, não só de futebol, né? O caso da Fórmula 1 também é um caso bem sintomático, né? A Globo abre mão de transmitir as corridas de Fórmula 1 que transmitia há muito tempo. Isso aconteceu também no futebol, quando a Globo, né, recua da proposta da Conmebol, que considerava uma proposta muito alta, de transmissão de seus torneios, especialmente, né, o principal torneio da Conmebol, que é a Libertadores. E que tem muitos clubes brasileiros, inclusive deve ter causado prejuízo, né, para a Globo, porque nesses últimos anos, né, de 2020 para cá, você teve finais brasileiras, né, times brasileiros dominando o principal torneio de clubes das Américas. Então isso deve ter causado algum prejuízo também para a Rede Globo. Tanto é que no ano de 2023 a emissora retorna às transmissões da Libertadores, mesmo somente, né, na TV aberta, porque teve uma empresa que entrou e que pegou aquele pacote que anteriormente, né, que durante um tempo foi o pacote da Sport TV, né, que é uma das empresas do canal, dos canais Globo, né, do Globosat, que a gente conhece, que é a Paramount. E é nesse ponto que eu quero chegar, né? Como é que o streaming, ele de alguma forma muda completamente esse caráter das transmissões esportivas do país. A gente pode considerar isso a partir de um aspecto também que se estabelece por uma mudança do ponto de vista tecnológico, que é o esgotamento do modelo TV por assinatura. O modelo de TV por assinatura, de TV paga, você paga uma assinatura mensal e que você acessa um conjunto, um pacote de canais. Só que, no entanto, você assiste menos canais, né? Você não assiste todos os canais. Você não assiste o canal Deutsche Welle, né? Algumas pessoas assistem, mas você quer assistir os canais esportivos. Inclusive, para acessar determinados canais esportivos, você tinha que pagar um pacote maior. No caso da ESPN, por exemplo, era um dos pacotes mais caros das TVs por assinatura, você ter acesso aos canais, né, dessa gigante aí dos esportes, em especial dos esportes americanos. Isso muda com a entrada dos streamings e pelo esgotamento desse modelo TV por assinatura, né, esse modelo que você acessa vários canais ali. O streaming é uma forma individualizada. Você acessa o conteúdo, você compra um pacote para acessar um catálogo de conteúdos que é oferecido. No entanto, esse pacote que você paga não acessa outros conteúdos. Existem conteúdos de outras produtoras, de outros grupos, que ficam restritos também ao seu streaming. Então você teve a dissipação, a criação de diversos serviços. Se inaugura com a Netflix, mas depois vem a Amazon Prime, né, vem as grandes produtoras, né, como a Paramount, Disney, né, lançando também seus serviços de streaming. Isso, né, recai sobre o futebol. O futebol também, essas empresas, né, essas grandes empresas como a Amazon, como a Paramount, como a Disney através do Star Plus, né, com os canais ESPN, entra na disputa dos direitos de transmissão do futebol. Tem outro fator interessante, além dos streams, que é o processo da lei dos mandantes. A lei do mandante, que foi uma lei, né, feita ali a toque de caixa num lobby entre Bolsonaro, o Flamengo e outros grandes clubes do futebol brasileiro, no intuito de dar aos clubes o direito de arena, que o clube mandante, né, ele poderia vender de forma unilateral os direitos dos seus jogos para qualquer serviço que ele quisesse, negociando individualmente, inclusive, né? Afirma-se, inclusive, que isso foi inspirado no futebol europeu e na Premier League, que é um modelo. Isso é falso, porque a Premier League usa, né? Tem a questão lá da arena, mas os clubes não negociam individualmente. Eles vendem a uma empresa, que é a Premier League, né, que negocia os direitos de todos os clubes junto a uma empresa.
no caso brasileiro, né, como a Premier League é um campeonato que é vendido no mundo todo, no caso aqui das Américas, a transmissão desse campeonato, do campeonato inglês, da Premier League, é por conta dos canais Disney, né, da ESPN, que hoje tem uma plataforma chamada Star Plus. Então, isso não é inspirado, isso é um modelo que é muito nebuloso. Então, teve esses fatores, né, de existência da Globo, de alguns direitos, surgimento de serviços e o esgotamento do modelo TV por assinatura, né, com a lei do mandante, que a lei do mandante, inclusive, a gente vai ter os efeitos mais drásticos dela a partir de 2025, finalzinho de 2024, porque os contratos que a Globo firmou, né, para a transmissão do Campeonato Brasileiro, né, para a transmissão dos seus canais do Campeonato Brasileiro, se encerra em 2024. Então a gente vai ver uma correria, uma briga por esses direitos, que é a principal competição do futebol brasileiro, a partir de 2024, que já tem conversas, inclusive, a discussão sobre uma liga e tal. Mas é isso. Bom, eu considero que os streamings, esses serviços, no contexto brasileiro, têm uma série de problemas. Há uma série de problemas do ponto de vista do acesso do torcedor a assistir o jogo do seu clube de coração. Bom, acho que o primeiro deles é a gente analisar o fator econômico. No Brasil, nos últimos anos, o poder de compra, o salário mínimo tem sido achatado, tem perdido o seu valor real, o seu poder de compra por conta da inflação, e nos últimos anos o salário não tem subido o suficiente acima da inflação para manter o poder de compra do trabalhador. Então o trabalhador tem tido seu salário achatado, tem perdido o seu poder de compra e tem utilizado cada vez mais seu salário para comprar aquilo que é essencial. Mas isso tem outros problemas, né? Com o preço dos alimentos lá em cima, gera insegurança alimentar, gera outros fatores. Mas como a gente está analisando o futebol, como é que se pode exigir ou propor um serviços, cada um transmite ali sua competição específica. Se o seu clube está em várias competições no ano, você, para acompanhar o todo de partidas da sua equipe, além de pagar um sócio torcedor que é caro, ou então além de pagar um ingresso que em média é um ingresso caro, em um estádio que está de certa medida afastado do centro, que é ruim de chegar, que é ruim a volta, que os jogos são em horários muito ruins. Além disso, se você, né, quer acompanhar os jogos do seu clube fora de casa, você tem que assinar serviços que são extremamente caros. E aí, um dia o clube joga pela Libertadores e a Libertadores é transmitida por um determinado serviço. Ou no final de semana joga pelo Campeonato Brasileiro fora de casa, você tem que acessar esse outro serviço. Se seu clube está na Copa do Brasil, o jogo dele vai passar só no Amazon Prime e aí você tem que assinar o Amazon Prime se você não tiver assinado. Então você tem que assinar por ano em média e fazer assinatura de 5, 6 serviços para poder acompanhar o seu clube do coração. Isso é ruim, isso é prejudicial, isso não garante acesso aos torcedores, né, mais humildes, porque o grosso, né, de quem gosta mais do futebol, quem acompanha o futebol, quem é o cara apaixonado pelo clube de fato, são os torcedores médios, são os torcedores assalariados que recebem 1, 2 salários mínimos e que querem ir, querem ter acesso e que querem acompanhar seu clube, mas as próprias condições econômicas o impossibilitam disso. Então, o primeiro fator, né, esse fator necessariamente econômico. Outro elemento que pode ser destacado nesse sentido é o elemento dos serviços de internet no Brasil. Quando a gente vai discutir o caráter, né, dos serviços de internet, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que as empresas que oferecem o serviço são uma concessão pública. Elas entram num processo licitatório, o Estado concede esse serviço a elas, só que o Estado não fiscaliza a contento. Tanto é que as empresas de telecomunicação são das empresas que lideram as reclamações por serviço de má qualidade. Então tem esse fator também. Então, além de você ter que ter dinheiro para pagar o serviço, você tem que ter dinheiro para poder ter um bom serviço de internet, com um bom mega, para poder não ficar travando e coisa do tipo. E nas periferias urbanas do nosso país,
os serviços de internet são serviços de internet de má qualidade. Inclusive, as grandes empresas chegam a não oferecer esse serviço e vendem suas bandas de internet, esses pacotes de internet que é concedido a elas, a empresas menores, a empresas de bairro, em que em grande medida não conseguem dar conta de uma demanda de serviço. Né? Quem mora na periferia de grandes cidades como Fortaleza, como São Paulo, sabe muito bem como é a realidade dos serviços de internet, para a gente não falar de outros serviços, né, aqui. Então, o fator econômico de você não poder comprar, assinar esses serviços e outro, além disso, você tem que ter um bom serviço de internet, são duas barreiras importantes, são duas coisas que devem ser destacadas nesse processo. E por último, né, a gente pode falar que é o resultado disso. E o resultado disso é um processo de maior radicalização e de intensificação da elitização, né, da elitização do futebol sendo afastado cada vez mais dos setores populares, dos setores que de fato são apaixonados pelo esporte, desses setores que têm um salário mínimo, mas que querem acessar esse serviço, que querem acompanhar seu clube, que querem assistir os jogos e, portanto, por esses serviços serem caros, por serem serviços fragmentados, acaba fomentando a pirataria, né? Serviços que não são de boa qualidade também, né? E que são considerados atividades, né, que furam a lei, por exemplo, né? Os direitos de transmissão, né? Os questões dos direitos autorais, dos direitos de imagem. Então, tem esse fator também que é complexo, né? Aumenta a pirataria, a gente vê aí dia ou outro, né? A justiça aí bloqueando vários sinais desses serviços clandestinos de TV por assinatura. Então você tem esses elementos. O torcedor que já não pode comprar a camisa do seu clube, que é muito cara, que está na casa dos 200, 300 reais, que não tem condição de pagar o sócio, porque o sócio não tem, né, alguns clubes não oferecem sócios a preços populares para os torcedores. O preço médio dos ingressos é um preço muito caro. Além disso, né, tem o problema do transporte na ida aos estádios. Além disso, quando quer assistir o jogo, não está passando na TV aberta, ele não sabe qual é o canal que está sendo transmitido, está muito fragmentado ou está passando em qualquer serviço de streaming. E não basta assinar um, ele tem que assinar vários serviços para poder acompanhar o seu clube. A gente pode observar isso, eu que sou torcedor do Fortaleza, para acompanhar o Fortaleza em todas as competições durante o ano, se eu quiser, eu tenho que assinar na casa dos 5 serviços de streaming. Na casa dos 5 serviços. E ainda pagar um sócio se eu quero ir ao estádio. Se eu quero frequentar o estádio à medida que o clube é mandante dos seus jogos. Então esse processo é um processo muito complexo. E qual é a solução desse problema? Né? Como é que a gente pode solucionar esse problema? Né? Eu acho que uma das soluções poderia ser diminuir o preço dos streamings, ter uma relação com o sócio-torcedor, né? O sócio-torcedor, o cara que é sócio do clube, né? Que ali tem uma parceria com a equipe, poder pagar um valor um pouco menor, ter um desconto nesse serviço, né? Possibilitar também a assinatura de um pacote desses serviços pagando a um preço mais popular e popularizando o estádio, né? E os jogos tendo mais condição de passar na TV aberta, que é a TV que é uma concessão pública, né? Inclusive era importante que as TVs públicas disputassem direitos de transmissão. A TV Brasil, por exemplo, pudesse transmitir jogos do Campeonato Brasileiro, né? Jogos dos campeonatos estaduais, como a TV, né, pública da Bahia, que está transmitindo o Campeonato Baiano, porque isso possibilita que o torcedor comum, né, você cria uma lei que popularize isso, inclusive tem que ser uma ação governamental, porque direitos de imagem, de transmissão são concessões públicas, os clubes têm dívidas com a União, né? Os clubes pedem dinheiro emprestado à União quando estão quebrando, quando estão falindo. Então os governos, o Congresso Nacional também tem que usar de artifícios e legislar em favor desse que é o consumidor do esporte, que é o torcedor popular, o torcedor pobre, que é o diretamente mais afetado por esse processo. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha,
com o máximo de pessoas, curte, dá seu like, porque isso gera engajamento, isso vai entregar o vídeo, vai fazer com que o YouTube entregue mais ainda o nosso vídeo, o vídeo aqui, para mais pessoas que gostam do assunto. Comenta aqui para ver se você concorda, se você tem alguma solução, se você pensa que o que deveria ser feito para melhorar essa situação. Então é isso, gente. Satisfação estar com vocês, saudações e até a próxima, até o próximo domingo. Todo domingo aqui tem vídeo novo, a gente discutindo alguma questão importante sobre futebol. É isso.